A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou o pastor Fábio Henrique e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando um novo ano e aqui aproveito a oportunidade para desejar feliz ano novo para você e sua família e que neste ano de 2024 você e sua família faça o propósito de serem alunos assíduos e pontuais da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando neste novo trimestre estudando lições bíblicas na área de eclesiologia. Esta é a lição deste trimestre, o corpo de Cristo, origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. O comentarista deste trimestre é o pastor José Gonçalves, da Assembleia de Deus de Água Branca, no Piauí. Nós vamos estudar ao longo deste trimestre várias lições bíblicas sobre a igreja e temos a oportunidade de aprender muito sobre este tema de grande importância. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e também no nosso canal no YouTube AD Mossoró Oficial. Nós vamos estudar sobre a origem da igreja, as imagens bíblicas da igreja, a natureza da igreja, a igreja e o reino de Deus, a missão da igreja de Cristo. Vamos estudar na lição 6 sobre a igreja, que é ao mesmo tempo um organismo vivo, como também uma organização. Vamos falar sobre o ministério da igreja, a disciplina da igreja. Nas lições 9 e 10 vamos falar sobre as duas ordenanças da igreja, que é o batismo em águas e a ceia do Senhor. Vamos falar na lição 11 sobre o culto da igreja cristã, na lição 12 o papel da pregação no culto e na lição 13 o poder de Deus na missão da igreja. Convido você a nos acompanhar semanalmente no programa EBD em Síntese. Na lição de hoje vamos estudar a lição de número 1, que é a lição que será estudada nas nossas classes de escola dominical no dia 7 de janeiro de 2024. A lição 1 tem como título A Origem da Igreja. O textuário da nossa lição de hoje se encontra em Atos 2:38, que diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E a verdade prática da nossa lição de hoje afirma o seguinte: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Nós temos como principais objetivos da nossa lição de hoje descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. No tópico 2, vamos apresentar a igreja como criação divina e, por fim, vamos identificar a igreja como a comunidade de salvos. Convido você a participar conosco desse estudo bíblico maravilhoso. Uma rápida leitura no Novo Testamento é suficiente para percebermos a importância que a igreja tem na palavra de Deus, como Jesus e os apóstolos, como a Bíblia fala da importância da igreja, como ela é relevante para todos nós. Então, este é o assunto de hoje. Vamos ver que a igreja não é uma mera organização de pessoas, a igreja não é um mero ajuntamento de pessoas, mas é uma instituição divina. É o povo de Deus da nova aliança. No tópico 1 da nossa lição, o povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, o povo de Deus era formado pelo povo de Israel, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que formam o povo escolhido de Deus, eleito de Deus, para Deus se revelar, através dele se revelar à humanidade.
Então, no Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo de Israel, todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Já no Novo Testamento, o povo de Deus é chamado de igreja. Esta palavra igreja é uma palavra que vem do grego eklesia, que significa literalmente chamados para fora, convocados para uma finalidade específica, cidadãos da polis, cidadãos da cidade que eram convocados com a finalidade de deliberarem sobre determinada pauta. A eclesia se reunia para decidir assuntos importantes da cidade. Mas foi Jesus quem usou esta palavra foi Jesus quem deu um outro sentido à palavra eclesia, e Jesus a utilizou para se referir ao povo de Deus do Novo Testamento, da Nova Aliança. A palavra igreja aparece pela primeira vez na Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 18. Então, em Mateus 16 e 18, Jesus falou para Pedro, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus fala aqui a Pedro: edificarei a minha igreja, edificarei a minha eclesia. Então Jesus está se referindo aqui à igreja como a comunidade de salvos, a igreja universal e invisível, composta de todos os salvos do mundo inteiro. Já em Mateus 18 e 17, Jesus utiliza a palavra eclesia ou igreja para se referir à igreja local, à comunidade de salvos que se reúnem em determinado lugar. 18 e 17 de Mateus diz assim: e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Então Jesus utilizou a palavra igreja nesses dois sentidos. Então essa palavra eclesia não é apenas, não se refere apenas a uma raça ou nação, mas a todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Inclusive, em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, a Bíblia diz que Jesus foi morto e com o seu sangue ele comprou para Deus pessoas procedentes de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, o sentido de igreja no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, uma assembleia de crentes, a eclesia de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 23, a Bíblia chama de a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Então, o povo de Deus da nova aliança, baseada no sangue de Cristo, o povo de Deus do Novo Testamento é a universal assembleia e igreja dos primogênitos, conforme Hebreus 12, 23. Então, meus irmãos, a igreja não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados, nascidos de novo, que se reúnem para adorar a Deus. O apóstolo Paulo também usou bastante a palavra eclesia para se referir à igreja em suas epístolas, e ele sempre se refere à igreja como a comunidade de salvos, de crentes salvos em Jesus Cristo, e Paulo usou tanto a palavra eclesia para se referir à igreja invisível e universal, como também para se referir à igreja local. Tópico 1.3 da nossa lição é a palavra igreja, a igreja na história cristã. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante
rejeita esse ensino católico de que Pedro foi o primeiro papa e que o bispo foi o primeiro bispo de Roma e que todas as igrejas em todo lugar do mundo têm que ter essa submissão ao bispo de Roma. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento. Após a reforma protestante do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que a igreja é de fato. A igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas em águas após profissão pública de fé. É a igreja local, visível, conforme nós já falamos aqui que Jesus se referiu a ela. Mas também a igreja se refere à comunidade de salvos de todo o mundo, o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integral da Assembleia Universal e da Igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Então, meus irmãos, o sentido da palavra igreja é este que Jesus empregou lá em Mateus. Mateus 16 e 18, Jesus disse: edificarei a minha igreja. Então ele estava falando sobre a igreja universal e invisível. E em Mateus 18 e 17, ele fala sobre a disciplina que a igreja deve praticar contra aquele crente que está em pecado. Então ele usou a palavra igreja no sentido de comunidade local, comunidade de crentes salvos que se reúnem, se congregam em determinado lugar. Muito bem, o programa EBD em Síntese vai fazer uma pausa, um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estamos estudando a lição 1 da Escola Bíblica Dominical deste trimestre, primeiro trimestre do ano de 2024. A lição 1 tem como título A Origem da Igreja. Nós aprendemos no bloco anterior que Jesus foi quem pela primeira vez utilizou a palavra eclesia para se referir à igreja. Ele usou a palavra eclesia, para se referir tanto à igreja universal e invisível, lá em Mateus 16 e 18, como também usou a palavra eclesia para se referir à igreja local, composta dos crentes que se reúnem, se congregam em determinado lugar, conforme Mateus 18 e 17. Então foi Jesus quem usou essa palavra igreja para se referir à comunidade de salvos no Novo Testamento. O tópico 2 da nossa lição fala sobre a igreja como criação divina. É muito importante nós entendermos isso. A igreja não é um mero ajuntamento ou associação de pessoas, mas a igreja é uma criação divina. A igreja é uma invenção de Deus e não do homem. O tópico 2.1 da nossa lição fala da igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Nós podemos observar isso, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós já estávamos nos planos de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Efésios capítulo 3,
versículos 3 a 6, diz assim: Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós já vimos no bloco anterior que o povo de Deus no Antigo Testamento era formado pela nação de Israel. Todos os descendentes étnicos de Abraão, Isaque e Jacó formavam o povo de Deus. Então, o povo de Israel no Antigo Testamento era o povo de Deus, através do qual Deus ia se fazer conhecido a todas as nações. Porém, Deus prometeu estabelecer uma nova aliança, um novo testamento, que é o Novo Testamento baseado no sangue de Cristo. E a revelação da igreja, composta de judeus e gentios que foram justificados pela graça mediante a fé no sacrifício de Jesus, era um mistério que estava oculto no Antigo Testamento. As profecias do Antigo Testamento não davam conta desse mistério, que é a formação desse povo que é composto de judeus e gentios que se convertem a Cristo. Então isso é muito interessante. Então Paulo diz em Efésios 3:6, o mistério que estava oculto, que não tinha sido revelado ainda, foi revelado agora na nova aliança, nesta nova dispensação. Que mistério é esse? É que os gentios são co-herdeiros, ou seja, são herdeiros juntamente com os judeus, claro, com os judeus que se convertem a Cristo, porque o verdadeiro israelita é aquele que é filho de Abraão segundo a fé e não segundo a carne. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. Repito, a igreja é o povo de Deus, agora da nova aliança, e a igreja é composta por todas as pessoas, seja judeus ou gentios, que se convertem a Cristo, que são salvas e que se convertem a Cristo. Tópico 2.2. A igreja como uma realidade concreta. A igreja já existia nos planos de Deus antes da fundação do mundo, mas ela se tornou uma realidade concreta na história. A igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja aconteceu na plenitude dos tempos. Inclusive, Gálatas 4:4 diz que, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando então a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta. É interessante nós entendermos que quando Jesus fala pela primeira vez da igreja, ele diz: edificarei a minha igreja. Ele coloca o verbo aí no futuro, edificarei a minha igreja. Ele aponta para um tempo após aquele que ele estava falando lá no Evangelho de Mateus. Então, a maioria dos teólogos defende que a igreja teve a sua origem no dia de Pentecostes, quando o povo de Deus estava ali reunido naquele cenáculo e Jesus cumpriu a promessa de envio do Espírito Santo. A igreja, por exemplo, ela não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Esses três evangelistas, Marcos, Lucas e João, não fala da igreja. Apenas no Evangelho de Mateus
é que Jesus fala sobre a igreja. E em Mateus, na primeira vez, ele fala: edificarei a minha igreja. Aí depois ele fala da igreja no sentido de igreja local. Então, meus irmãos, a igreja, por exemplo, não é citada por esses três evangelistas, mas Mateus fala da igreja como fala da existência da igreja como um evento futuro em Mateus 16 e 18. No tópico 2.3 da nossa lição, diz: depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, o escritor Lucas, quando ele escreveu o seu evangelho, em lugar nenhum no evangelho de Lucas ele fala sobre a igreja. Já no livro de Atos dos Apóstolos, ele fala bastante a respeito da igreja, e já no capítulo 2, versículo 47 de Atos, ele diz que diariamente Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Dessa forma, a igreja, que existia apenas no coração e na mente de Deus, se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. Então nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos a concretização da igreja na história, porque Jesus disse, edificarei a minha igreja. E aí a gente vê que com a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ali foi inaugurada oficialmente a igreja de Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos fazer mais um intervalo no programa EBD em Síntese de hoje. Não saia daí, voltaremos em seguida. Meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estamos estudando a lição de número 1 deste primeiro trimestre do ano de 2024. Neste trimestre, todas as lições giram em torno do assunto da eclesiologia. E hoje, na lição de número 1, o assunto é sobre a origem da igreja. Já falamos no tópico 1, que no Antigo Testamento o povo de Deus era o povo de Israel, eram os israelitas, todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. No Novo Testamento, Jesus fala pela primeira vez sobre a igreja em Mateus 16 e 18 e pela segunda vez em Mateus 18 e 17. Marcos, Lucas e João não fala sobre a igreja só aparece nos evangelhos em Mateus 16 e 18 e em Mateus 18 e 17, quando Jesus se refere à igreja tanto no sentido universal e invisível, como também no sentido local. No tópico 2 da nossa lição de hoje, nós falamos que a igreja é uma criação divina, é uma instituição divina. A igreja não é um mero ajuntamento de pessoas. A igreja não é uma mera associação de pessoas, mas a igreja foi idealizada por Deus antes da fundação do mundo. E esse mistério que é a formação da igreja, composta de crentes salvos, tanto de origem judaica como de origem gentílica, crentes convertidos ao Senhor Jesus Cristo, salvos pela graça mediante a fé. Então isso foi um mistério que esteve oculto no Antigo Testamento, mas que só foi revelado agora no Novo Testamento. Ou seja, Deus é formar um só povo, trazer os gentios para serem co-herdeiros com os judeus das bênçãos. Então, nós já falamos sobre isso, que a igreja se tornou uma realidade concreta
a partir do dia de Pentecostes, né? É a origem oficial, a inauguração da igreja. No tópico 3 da nossa lição fala sobre a igreja como a comunidade dos salvos. A igreja é formada por pessoas regeneradas pelo sangue de Cristo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas que nasceram de novo, pessoas que fizeram uma profissão pública de fé e se batizaram em águas. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas por conversão. A pessoa, o crente, não pode ser simplesmente convencido do Evangelho, mas tem que ser convertido ao Evangelho. Isso é muito importante. Não é porque uma pessoa faz parte de uma igreja local que significa que ela faça parte da igreja universal e invisível, a Assembleia dos Primogênitos. Então, por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas elas aderem a igrejas locais. Muitas pessoas vão para os templos, frequentam comunidades de salvos, de crentes em vários lugares, mas que não passaram pelo processo do novo nascimento. Então, é importante não somente a pessoa participar, ser membro ou membro de uma igreja local, mas também, sobretudo, ser membro do corpo de Cristo. Isso é fundamental. Interessante que a Bíblia fala sobre o selo do Espírito Santo. Quando uma pessoa se converte a Cristo, ela é adotada na família de Deus, ela é regenerada, ela nasce de novo, ela é justificada. Tem várias coisas que acontecem. E uma das coisas que acontece como consequência da conversão de uma pessoa a Cristo é a inserção desta pessoa no corpo de Cristo. Em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, a Bíblia diz que o Espírito Santo batiza o novo crente no corpo de Cristo. Diz assim o texto sagrado: alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então, o que é que acontece? Depois que a pessoa se converte a Cristo, ela pode experimentar 3 batismos. A pessoa, ao se converter a Cristo, ela pode experimentar 3 batismos. O primeiro é o batismo pelo Espírito Santo, onde o agente batizador é o Espírito Santo. O que é que consiste esse batismo pelo Espírito Santo? O Espírito Santo insere o novo convertido no corpo de Cristo. Enxerta o novo convertido no corpo de Cristo e ele passa a fazer parte da Igreja universal e invisível. O batismo em águas é o batismo que é executado pelo ministro do Evangelho após o crente novo convertido fazer a sua profissão pública de fé. E, através do batismo em águas, ele faz essa profissão pública de fé e as igrejas tradicionalmente aceitam e inserem esse novo convertido oficialmente como membro de suas igrejas após o batismo em águas. Mas também tem um terceiro tipo de batismo em que o agente batizador é Jesus Cristo. É o que nós chamamos e é o que a Bíblia chama de batismo no Espírito Santo. Então, observe que existem 3 batismos. O batismo pelo Espírito Santo, conforme 1 aos Coríntios 12 e 13, em que o Espírito Santo insere o novo crente, o novo convertido no corpo de Cristo, e ele passa a fazer parte da Igreja universal e invisível.
Tem também o batismo em águas, em que o ministro do Evangelho batiza o novo convertido em águas, mediante uma profissão pública de fé deste novo convertido em Cristo Jesus. E existe um terceiro tipo de batismo que podemos experimentar, que é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é diferente desses outros dois, porque quem batiza no Espírito Santo é Jesus. João disse claramente, o batismo com água para o arrependimento, mas Jesus batiza no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é um batismo de capacitação. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que Jesus dá ao crente para que ele faça a obra de Deus com mais eficiência. O batismo no Espírito Santo, o agente batizador é Jesus. Vai capacitar o crente com poder do alto para ele ser uma testemunha de Cristo. É um batismo de capacitação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a gente não pode confundir as coisas. Todos aqueles que são salvos, realmente regenerados e convertidos a Cristo, todos eles experimentaram o batismo pelo Espírito Santo, sendo enxertados ou inseridos no corpo de Cristo. E todos os salvos, eles são selados pelo Espírito Santo. Nós recebemos o selo do Espírito Santo. Inclusive, em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então aqui em Efésios 1, 13 a 14, fala do selo do Espírito Santo, tanto no sentido de que o selo do Espírito é uma marca da propriedade divina, diz que nós somos de Deus, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, né? Então, é uma propriedade divina, e o selo também como garantia, né? o penhor da nossa herança. Efésios 4:30 diz: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, é o selo, é o Espírito Santo aí como selo de propriedade. E em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz que Deus pôs em nós o seu selo e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, o selo do Espírito, a presença do Espírito em nós como um penhor, como uma garantia da nossa salvação. Então, todo crente verdadeiramente salvo, ele tem o Espírito Santo. Todo crente verdadeiramente salvo, ele foi enxertado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Porém, nem todo crente salvo e que tem o Espírito Santo, ele é batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para o crente testemunhar de Cristo. É um revestimento de poder do alto que Jesus dá, porque Jesus é quem batiza no Espírito Santo, para o crente fazer a obra de Deus com mais eficiência. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vimos nesta lição como surgiu a igreja fundada por Jesus. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte, ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O fundamento da igreja é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação.
Muito obrigado, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.